Olá, pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo tributário. Continuando então o tema do planejamento sucessório, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os problemas que impedem a implementação do planejamento sucessório, basicamente como é que o advogado ele pode atuar nessa área. A gente já deu uma introdução a esse tema no vídeo anterior, onde a gente explicou o que era planejamento sucessório, enfim, a importância de elaborar um planejamento sucessório. Nesse vídeo, então, a gente vai explorar os problemas que impedem a implementação do planejamento sucessório e qual o papel do advogado nesse contexto. Professor Pedro Anan, mais uma vez obrigado pela parceria e pela sua presença aqui. A palavra é sua. Então, obrigado, Jorge, obrigado a todos por dar continuidade desse tema. Então, no vídeo passado, a gente falou do que é planejamento sucessório, né, das principais características, foi mais um vídeo de introdução, né, desse tema, que é um grande início de oportunidade para quem está advogando, né, que a gente quer atender empresa familiar, porque é a questão da sucessão empresarial, ou seja, o que pode acontecer, o que a gente tem que fazer para que a empresa não tenha dificuldades, não quebre, ela não pare as atividades caso haja um problema de sucessão, seja morte, seja separação, né, ou qualquer outro tipo de problema que possa fazer. E hoje o que a gente vai estar falando, né, Jorge? A gente vai falar das dificuldades de implementação. Então, né, querer fazer o plano sucessório é um passo importante. Agora, para fazer, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter alguma dificuldade para fazer isso? Então, eu vou compartilhar com vocês alguns exemplos do que a gente vivenciou e muita gente vai achar, isso parece coisa de novela, né? Mas são fatos reais que acabaram acontecendo que eu queria compartilhar com vocês, né? Então, eu também tenho uma apresentação para a gente poder mostrar para vocês. Então, vamos falar da questão das dificuldades, né, na implementação. Então, assim, um ponto que é sempre comum, né, de ter, né, quando a gente fala de dificuldade uma coisa é você querer fazer, outra coisa é você praticar, ou seja, querer executar aquilo ali. Então, qual é que é a dificuldade que eu, como advogado, vivenciei e você pode vivenciar isso? Então, primeira coisa, né? O patriarca confunde questões familiares com as questões empresariais. Então, ele traz, às vezes, a questão familiar, relação pai e filho, relação pai e neto, para uma questão empresarial. E são coisas distintas. Então, uma coisa é uma questão profissional, negocial da empresa, outra coisa é a relação de pai para filho, de pai para neto, né, de mãe para neto, de avó para neto, que você tem que resolver fora do negócio, não trazer para o negócio. Então, você vai fazer terapia, vai resolver isso e não vai trazer na questão empresarial, né? Então, quais são os problemas, né? Então, primeiro, trazer para trabalhar na sociedade filhos e netos que nunca trabalharam antes. Então, decidi fazer o planejamento sucessório. Então, eu vou me aposentar, eu vou me afastar, que eu já estou com uma certa idade, estou cansado, eu vou botar o pijama, não vou fazer mais nada, né? Então, vou trazer os filhos para trabalhar. Só que assim, primeiro problema, eu já tenho um ou dois filhos que já trabalham no negócio há muito tempo, né? Sacrificaram a sua vida pessoal e profissional para poder trabalhar no negócio. E aí, de repente, eu vou trazer como sócio, como diretor da empresa, aquele que é médico, aquele que, né, é o playboy que nunca trabalhou na vida, que sempre torrou o dinheiro da família, né, e alguns até que né, são viciados, algum problema, e aí vem trazer para o negócio, e aí como é que fica a relação, ou o sentimento de quem está no negócio vai ter que ficar numa mesma relação de igual com o irmão, que tudo bem, é meu irmão, mas ele nunca trabalhou no negócio. Então, esse é um problema que normalmente o fundador da empresa, a fundadora, né, ela não pensa, porque ela enxerga os filhos como todos iguais. Só que esse é um assunto delicado que você tem que se preocupar. Tudo bem ele ser sócio da empresa, mas ele já vir como administrador do negócio, como diretor, já é um assunto delicado. Então, isso é um problema que tem que ser pensado e planejado. Como é que eu vou fazer isso, né? Não valorizar o herdeiro que trabalha no negócio, aí essa pessoa fica frustrada, aí o que vai acontecer? Esse herdeiro, o que ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo que o sucessório não ocorra. Ele vai se aliar, por exemplo, com um contador da empresa ou com o diretor, geralmente ele é diretor financeiro, ele vai começar a esconder coisas, vai começar a desviar coisas da empresa e vai fazer de tudo para que o planejamento sucessório não ocorra. E eu já vivenciei isso, Jorge. Eu estava atendendo, né, no escritório que eu trabalhava, uma empresa familiar, que o pai queria fazer o plano sucessório, ele queria preparar a empresa para que os filhos, na verdade eram filhas e eram os genros que trabalhavam no negócio, né? E ele tinha só um filho, né? E aí o que acontece? Esse filho se sentiu desprestigiado, ele fez de tudo para que o planejamento sucessório não ocorresse. Teve até uma situação até meio constrangedora, que a gente estava
na sala de reuniões, eu, mais um advogado, societário, mais o consultor empresarial que estava atendendo essa empresa, e aí, de repente, né, entra na sala os netos, né, do fundador, que eram filhos desse herdeiro, chorando e dizendo: vovô, por que você está prejudicando meu pai? Né? Então, o que o senhor está fazendo é errado. E aí foi uma coisa constrangedora, porque usou o emocional, usou os filhos, né, os netos, para poder atingir o vô, e nós tivemos que suspender durante 2 semanas os trabalhos, porque o avô ficou abalado, porque ele achou que estava sendo injusto com o filho. Né? Então, tive que fazer todo um trabalho para poder fazer. O pessoal joga sujo, então tem que contar com todo esse tipo de arma também. Então, quando envolve patrimônio, Jorge, não tem jeito. Até o filho vai jogar contra o pai, não tem como, né? E para evitar conflitos, a solução qual que seria, né? O mais fácil, vou vender um negócio e dividir o dinheiro com os herdeiros, cada um vai receber o seu. Só que nem sempre isso é possível, né? Porque se a empresa ela não for auditada, ela não for uma empresa boa, gerida, né, bem administrada, o que vai acontecer? Você não vai achar um investidor para o negócio. O investidor não vai comprar aquele negócio porque é um negócio familiar. Ele sabe que tem um monte de problemas naquele negócio. Então, a primeira pergunta que ele vai fazer: essa empresa é auditada? Normalmente não é, por quê? O patriarca não se preocupou com isso. E aí você não vai conseguir passar para a segunda fase, que é a fase de, né, análise do negócio para poder fazer a compra do negócio. Então, esse é, diria, uma das dificuldades de implementação. Outra questão, né, que dificulta a implementação do planejamento sucessório, a falta de preparo dos sucessores, herdeiros, cônjuges ou agregados. A gente fala agregado porque, né, a pessoa se junta ali, se encosta, né, e quer, né, uma boquinha do negócio também. Né? Ele acha que vai, né, tirar um proveito naquilo, né? Então, os herdeiros não estão, os sucessores não estão preparados para assumir aquele negócio. Por quê? Faltou tratamento ou preparo do sucessor. Porque o pai nunca se preocupou com isso. Tipo assim, ele bate no peito e diz orgulhosamente: eu faço tudo. Só que assim, tem que preparar o filho para poder assumir. Se ele realmente quer que o negócio faça. Não adianta preparar quando ele já está velho. Tem que preparar de novo. Então, tem que ter essa preparação, né? E aí, principalmente quando você tem empresa familiar que tem mais de um sócio, que são irmãos, né? O pai sempre acha que o meu filho é melhor. Então, o sobrinho não presta, a sobrinha não está preparada. O meu filho é que vai ser o presidente da empresa. Então, esse pai vai jogar contra, se caso, né, o sobrinho queira, né, ser o presidente da companhia. Então, isso também atrapalha a implementação de um planejamento sucessório. Eu atendi, né, Jorge, falando de casos, né, uma empresa que tinha 13 irmãos, né, por causa, os irmãos se davam maravilhosamente bem, mas por causa dos filhos, né, não confiança nos filhos, porque cada pai achava que o filho que era o melhor sucessor, o negócio estava quase quebrando. Por quê? Aí tinha filho que trabalhava, tinha filho que não trabalhava, e aí isso estava gerando um conflito familiar muito grande e a empresa quase que ela não conseguiu. E depois de muito trabalho, de anos de consultoria, e eu falo para vocês, trabalhar com empresa familiar, o advogado tem que ser meio que psicólogo, que você vai ouvir muito, né, reclamação, aí você tem que ser neutro, tem que saber, sabe, não tomar partido, e às vezes tem que ser duro, às vezes, uma vez de reuniões, né? Imagine eu, novinho, Jorge, tendo que dar bronca em marmanjo, né? E tem que falar, você não pode agir dessa maneira, você tem que pensar no negócio, o que é melhor para o negócio, né? Tem que ver que fulano não está preparado, então você tem que preparar fulano para assumir. Então, não é fácil, né? E aí continua, o tio sempre acha que o sobrinho não está preparado. Sempre fala mal, porque ele acha que o meu filho é o melhor, né? E vamos imaginar, né? Hoje, né? Eu diria, isso é menos, mas mano, tem empresas, principalmente empresas no interior, né? Do Brasil, que tem uma cultura machista ainda, né? Tinha, né? Hoje talvez menos, né? E eu até presenciei isso, que mulher não trabalha, não manda na empresa. Então, a herdeira tinha dificuldade de poder entrar na empresa para poder trabalhar, né? E então isso, né? Eu acho que é menos, né? Mas isso era uma realidade que você acaba se deparando. E a gente sabe que tem algumas culturas, né, Jorge? Alguns países que a cultura machista ainda é muito presente. A mulher não tem muito valor. Um dia eu viajei com minha esposa, ela reclamou. Poxa vida, o pessoal aqui é muito machista, não fala comigo, fala só com você. E eu reparei, é verdade. Né? Então, isso é uma coisa que não é só no Brasil, isso é uma coisa que ainda existe no mundo, né? E aí tem outro problema, né, que também dificulta a implementação. Uma coisa que eu falei para vocês, é teoria. Eu quero
passar a empresa para os meus herdeiros, para a sucessão, né? E vou me aposentar, vou botar o pijaminha, chinelinho, vou pegar o meu barco, vou pescar. Só que na hora de você querer passar o bastão, existe uma resistência do patriarca em passar o bastão. Então, você tem teoria e prática, são realidades distintas, né? Então, uma coisa é, tá, ok, eu estou preparado psicologicamente para deixar de ser o dono da companhia, que eu chego lá, todo mundo me cumprimenta, a mulher do cafezinho já sabe como é que é o meu café, né? A secretária já, eu tenho toda a minha rotina. De repente, eu não vou ter mais essa rotina. E aí, minha mulher lá em casa vai reclamar porque ela não quer mais me ver em casa, né? Porque o homem não sabe, não tem o que fazer em casa, entendeu? Então, né? Então tem esse problema que tem que ser preparado, né? E às vezes tem o medo da perda do status do respeito. Então, o que você tem que fazer, né? Você criar um conselho de administração, né? No qual esse patriarca ou a matriarca, fundador, ela tem muito a contribuir ainda para a empresa, porque ela tem a experiência, né, Jorge? Ela tem um conhecimento que não se passa e pode continuar ajudando a empresa, e ela pode ajudar dentro do conselho de administração a participar de questões estratégicas. Porque assim, por que é bom fazer planejamento acessório? Porque às vezes o dono da empresa ele está muito preocupado no dia a dia, não tem tempo de pensar em questões estratégicas. Ele não tem, por exemplo, de visitar grandes clientes, ele não tem tempo de visitar grandes fornecedores, ele não pode, tem tempo de ir para uma feira mundial para saber o que está acontecendo de novas tecnologias. De repente, quando você se afasta e vai para o conselho de administração, você vai ter tempo para fazer isso. Olha, eu tive numa feira lá, de repente eu vi esse produto que pode ser produzido aqui no Brasil que a gente não tem. Ou tem essa máquina que ela pode fabricar o dobro da capacidade que nós temos, gastando metade da energia elétrica. Então, tudo isso tem que ser pensado. E quando você está no dia a dia, você não tem tempo para isso. Agora, quando você está no conselho de administração, você vai ter tempo de fazer isso e pensar em questões estratégicas, né? E às vezes a questão da medo da solidão, né? Que quando você é presidente da empresa, todo mundo te ajuda, todo mundo, né? Te, te, tem interesse. E a partir do momento que você se afasta, você perde esse status. Você não é mais fulano da companhia tal. Você passa a ser fulano. Então, você tem que trabalhar isso. Eu sou fulano, eu sou essa pessoa. Então, eu não dependo desse cargo, né? Então, eu tenho que preparar para isso. Então, por isso que, às vezes, dificulta a implementação, né? E o fundador não se preparou para abrir mão da cadeira. Então, quando eu falo fundador, Jorge, tanto pode ser homem quanto mulher, né? Que a gente tem grandes, né, executivas também no negócio. Então, tudo isso também pode dificultar a implementação de um planejamento sucessório. E aí você, como advogado, vai deparar com esse problema, aí você tem que ter uma experiência para ajudar a fazer isso. E, às vezes, assim, o advogado, assim, eu não sou psicólogo, eu não tenho formação para poder... Você tem que trabalhar junto com o psicólogo para ajudar a fazer terapia, para ajudar a preparar isso. E, às vezes, a pessoa tem que, né, dar um choque de realidade. Olha, você quer realmente fazer isso? Você vai ter que abrir mão disso, né? Ah, não quero abrir mão 100%. Então, vamos fazer um caminho, um trabalho de transição para que você possa, aos poucos, ir se afastando. Então, você vai para um conselho de administração, fica um tempo, tal, pá, depois de um tempo, você fica só como acionista, e aí, quando eventualmente precisa, você participa de uma assembleia, e aí você pode falar se você concorda ou não com aquela decisão empresarial, ou você tem, né, o poder de caso, né, o herdeiro, o administrador está fazendo alguma coisa que prejudique a companhia, e poder fazer uma interferência. Então, existem instrumentos para a gente poder fazer isso, né? É, Esse negócio de passar cadeira, eu acho que é difícil em qualquer coisa, não só numa empresa, né? Porque geralmente quando a gente cria alguma coisa, a gente tem esse sentimento de não querer, vamos dizer assim, se desvincular totalmente, né? sim, É sim, sim, estranho, a gente vai indo aos pouquinhos, eu acho que o melhor mesmo é fazer algo com uma transição, assim, né? Porque sim, sim. aí vai se acostumando e se afastando aos poucos. Aí eu acho E que é mais tranquilo. é mais fácil. E outra coisa, Jorge, porque eu parei, isso acontece com o nosso meio. Vamos imaginar, você criou, você hoje está, né, começando aquela coisa. Aí, de repente, você começa a trabalhar, vai para o escritório, aí você é convidado para ser sócio desse escritório. Se esse escritório não fazer um planejamento acessório, o que que vai acontecer? Né? Aquele sócio que é o fundador, ele vai querer ficar, não, com tudo. Só que se ele não preparar a empresa, porque um dia ele vai morrer, né? Então aquilo vai virar uma marca, né? O caso do Pinheiro Neto. O Pinheiro Neto hoje é uma marca, Matos Filho é uma marca, Torres Ferreira é uma marca, Demarest é uma marca, né? Porque não tem ninguém que se chama Demarest trabalhando naquele escritório. E outros escritórios grandes aqui no Brasil, nos Estados Unidos, são assim. Então, se você não pensar como empresário e preparar aquela planejamento acessório,
e preparar o negócio para que os novos sócios assumam o negócio e não sejam mero executivos, mas sejam sócios de verdade, a tendência qual que é o negócio? Acabar. Morreu? Acabou. Por quê? Não tem sucessão. Então, tem que pensar nisso. Aí, como é que fica os meus herdeiros, né? Que não tem, não só advogado. Ok, você prepara, eles vão receber dividendos, vão receber lucros, vão receber de alguma maneira, vão receber o dinheiro das suas cotas, que quando você morreu vão ser compradas pelos sócios que ficaram. Então, tudo isso tem que ser pensado, até para no nosso meio. Por exemplo, hoje as grandes auditorias, que são empresas de contabilidade, de auditoria e contabilidade, também fizeram isso para poder tirar o negócio. Você vira sócio, compra as cotas, depois, quando você se aposenta, você vende as cotas para quem está assumindo. Então, isso tem que ser pensado, né? Então, e continuando, o que também pode dificultar a implementação do planejamento sucessório? Aí, o nosso trabalho é importante, Jorge, é a empresa, por exemplo, adota práticas, né, e medidas não adequadas, como, por exemplo, eu costumo brincar, né, as famosas práticas fiscais flexíveis, né, que isso eu aprendi com um amigo meu, que é o tal do PFF. O que é isso? É sonegação, práticas de não pagar imposto, de esconder, né, o imposto, tomar decisões que, né, vão retardar, postergar o não fazer o imposto, que não são planejamento tributário, mas sim evasão fiscal, né, e isso gera economia, né, gera caixa, a empresa está lucrando com isso. Só que você não quer que ninguém descubra que está fazendo isso. Né, vamos imaginar o diretor financeiro que é filho, ele está fazendo um monte de coisa errada, ele não quer que os irmãos descubram que o ganho da empresa é um ganho tributário. Então, ele vai querer esconder, porque se você fizer plano sucessório, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que contratar uma auditoria, vai contratar uma escritório de advocacia que vai fazer uma due diligence para poder dar uma realidade do que a empresa está, e vai descobrir que o cara está fazendo, junto com, às vezes, o profissional de contabilidade, coisas inadequadas. E isso pega mal, né? E aí, os irmãos vão descobrir. Ah, agora eu sei por que ele todo ano troca de carro. Agora eu sei por que todo ano ele viaja para o exterior e eu não viajo, eu não consigo fazer. Por quê? Ele está desviando recurso dessa maneira. E tem vários casos práticos, viu, Jorge, que eu vivenciei, que o pessoal vivencia isso, né? Isso é uma caixa preta que ninguém quer mexer ou deixar, né? Lógico, né? Porque eu estou sentado no dinheiro, né? E eu não quero que ninguém participe disso. Então, se eu fizer o plano acessório, vão descobrir, né? Tem as contingências não registradas que só a administração conhece, né? Porque eu sei quais são os esqueletos, né, que estão lá dentro. Então, se fizerem o plano acessório, vão descobrir e eu vou ter que prestar conta. E aí, por que você não pagou esse imposto? Por que tem essa contingência, né? Então, se for feita uma due diligence, se abre a caixa de Pandora. E aí a caixa de Pandora se abre, vai sair todos os demônios e vai destruir a humanidade. Então, isso que vai acabar acontecendo. Então, às vezes você é contratado, né, Jorge, pelo fundador da empresa, pela matriarca, tá tudo indo bem, caminhando bem, né? Vamos fazer acontecer, os passos são esses, vamos fazer isso, aquilo, ok. Aí, de repente, você começa a pedir informações para a contabilidade, para você fazer análise, balanço, resultado, documentos fiscais. Aí você percebe que está tendo um boicote por parte da contabilidade em passar as informações. Aí você vai pedindo, não vem, vai pedindo, aí depois você diz, por que não vem? Porque eles não querem que descubra esse tipo de problema. Então isso é muito comum. Aí você tem que falar com o fundador e tomar algum tipo de atitude para poder fazer isso. Até afastar, às vezes, aquela pessoa da administração para poder você ter acesso. Talvez substituir o profissional de contabilidade para que você possa fazer essa implementação. E a gente vai ver das etapas, né? Às vezes são traumáticas no planejamento sucessório, às vezes você tem que substituir toda a equipe da empresa para você poder saber o que está acontecendo e poder ter um diagnóstico do que está sendo efetuado. Então, isso são dificuldades de fazer, né? E aí, continuando, né? Qual que é a outra dificuldade? O herdeiro que já trabalha na empresa joga contra, né? Continua aquilo que falou. Então, porque é ele que administra as finanças da empresa e não quer que ninguém saiba o muito que está em andamento, ou seja, não quer que a caixa de Pandora seja aberta. Então, ele quer que aquilo continue na mão dele. Então, ele sabe o que está acontecendo, ele desvia, né? Os irmãos não sabem e ele tem um bom padrão de vida. Não quer perder o poder, e às vezes eu já vi casos, viu, Jorge, de uma empresa familiar no interior aqui de São Paulo, que o irmão, ele era o administrador, ele fazia um monte de coisa errada, e aí os irmãos, né, quando faleceu o pai, quiseram assumir, entraram com uma ação de afastamento desse irmão, conseguiram, e aí sabe o que esse irmão fez? Né, junto com o contador que foi demitido, eles entraram com uma denúncia na Receita Federal, falando de todos os problemas que a empresa tinha.
E aí foi uma fiscalização, porque ele achou que aquilo, né, que ele achou que ele tinha né, um bom relacionamento com o pessoal da fiscalização, né, ele ia ameaçar os irmãos e não ia acontecer nada. Só que os irmãos não cederam a essa chantagem, né, e aí a empresa foi autuada, ela quase quebrou. Se não fosse o refis, ela tinha quebrado, né, porque ela tinha muita coisa errada. Então, ela tinha problema de estoque, ela tinha venda sem nota, uma série de coisas, e o auto de infração naquela época foi de quase 200 milhões de reais. Então, às vezes, a questão emocional atrapalha a questão racional, né? Isso porque ele saiu da empresa e fez um acordo e ele estava recebendo milhões por ano, né? Ah, então ele não quer perder o poder. Acho que só ele se sacrificou enquanto os demais foram viver o seu sonho, que isso eu diria, é um cenário muito comum, então você tem que estar preparado quando você for atender uma empresa familiar. Ele acha injusto os irmãos e irmãs virem para o negócio em condições de igualdade. Eu até concordo com uma certa razão nisso, porque, pensa bem, você lá deixou de trabalhar numa multinacional, deixou de ser o engenheiro que você queria para trabalhar na empresa, começou com o pai, sacrificou desde novo. E aí, hoje você é o gerente ou o diretor, de repente vem os irmãos no mesmo nível que você, então existe realmente uma certa injustiça que você tem que pensar nisso, né? E aí, que é o ponto delicado, por isso que é importante ter sempre alguém, um psicólogo junto, trabalhando nesse caso, Jorge. Traumas de infância virão à tona. Então, sabe aquela coisa que eu falei para você? Ah, eu não ganhei a bicicleta quando era criança e agora, né? Porque o papai não me deu a bicicleta ou a boneca Barbie, eu não vou assinar esse documento. Eu não vou, né, me afastar, porque às vezes o irmão, ele tem ações que ele pai deu, né? Que ele vai ter que abrir mão para poder ceder para o irmão, para poder ter a igualdade. E ele não vai querer, fala, não, isso é meu, é direito meu, né? Então, não acho justo. Então, ele vai jogar contra. Então, isso vai implementar. E aí, que eu falei, né? A questão familiar e emocional atrapalha o negócio. Às vezes, o pai, às vezes, sente mal, ele tem infarto, às vezes, porque o negócio não anda, porque os irmãos começam a brigar, né? Você traz à tona toda essa questão mal resolvida, né? Que o pai se enfiou no negócio, não vivenciou isso em casa, aí quando você tem a situação empresarial, você vai ter que trabalhar isso, por isso que é importante, por isso que o advogado às vezes tem que ser duro, às vezes tem que ser conciliador, tem que saber fazer esse papel, por isso que às vezes é bom trabalhar sempre em equipe, né? Você tem o advogado mau e o advogado bonzinho, né? Então, o advogado mau ele vai ser duro e o bonzinho ele vai ser o conciliador. Então, você tem que fazer esse papel às vezes para poder entender quais são os reais interesses de cada grupo familiar. Então, não é fácil, Jorge. Então, sim, e às vezes você tem que fazer reunião com todo mundo, às vezes você tem que fazer reuniões separadas para poder conversar os problemas. O que está pegando? Qual que é o problema? Por que você não quer a implementação? Aí você vai descobrir que às vezes é por causa da bicicleta que eu não ganhei lá atrás. Ou é porque, né, o meu irmão foi estudar no exterior e eu não estudei e fiquei aqui no Brasil. Então, são coisas que têm que ser bem resolvidas, né? Então, conflitos familiares mal resolvidos dificulta a implementação de um planejamento sucessório. Falta de preparação profissional psicológica dos herdeiros, professores, gestores. Isso é importante você ter o psicólogo. Porque o psicólogo, né, com a experiência, ele já identifica, ele já sabe. E às vezes ele vai fazer um trabalho de terapia aí com o grupo, né, para poder fazer. Às vezes até é um problema às vezes, do casal, às vezes que está mal resolvido, que você tem que resolver, né? E aí, né, um bordão, né? Quando eu era pequeno, papai não me deu ferrorama, homem não me deu aquela boneca Barbie. Então, isso parece que não, Jorge. Acontece. Eu já tive casos, né, de briga de sócios, né, dois sócios, que eles se formaram, montaram uma incorporadora imobiliária, que enquanto estavam novos, né, ia super bem. E aí chegou um momento que um deles não era casado, ele queria se aposentar, porque já tinha muitos imóveis, o outro não, já estava no segundo casamento, é aquela coisa, né? Tem duas famílias para sustentar, ele queria continuar crescendo. E aí decidiram separar. E aí foi uma coisa assim, assim até cômica, na hora que a gente foi fazer a separação dos bens, né? É, uma parte conseguiu, aí chegou uma parte dos bens que não tinha acordo. E aí tivemos que fazer sorteio. E foi engraçado, porque o sorteio, né, foi tal de tirar número do imóvel, ok. Aí conseguimos fazer a separação. E aí cada um foi para casa, chegou em casa, a hora que você deita na cama, conversa com a esposa começa a falar, né? Mas por que você aceitou tal coisa? Eu queria aquele imóvel. Aí, no dia que a gente foi assinar, não conseguiu assinar o documento. Por quê? Porque
teve um problema que alguns imóveis a pessoa mudou de ideia. Então, ali você tem que ser, como advogado, tem que ser duro, né? Para poder fazer a coisa acabar acontecendo. E eu tive uma outra situação que era de uma família, de famílias do Oriente Médio, né? Que os irmãos não estavam chegando num ponto comum. Aí tivemos que chamar, né? Como os pais não eram vivos, um tio que morava lá no Líbano. Ele veio, porque o mais velho é respeitado, ele sentou com todos os irmãos e falou assim: vocês não saem dessa sala enquanto vocês não resolverem esse problema. É que nem aquela, lembra do Papa? Trancaram os papas e só saiu depois que escolheram? É a mesma coisa. E aí, depois de 8 horas, conseguiu chegar na coisa. E aí, né, você lava roupa suja, uma série de coisas. E é assim, você como advogado, às vezes você tem que participar dessa coisa, às vezes você tem que ser duro. E falar, ó, se você não assinar, eu não te atendo mais. Se você não resolver isso, você não vai ser mais atendido por mim. Então, tem que ser duro. Então, não é fácil, viu, João? Então, assim, mas é assim, depois que você passa por isso, você vai ter muita história para contar na sua vida. Então, são coisas que eu vivenciei e é muito interessante. Então, essas são, diria, alguns exemplos. Pode ter outros? Tem outros casos, cada um vivencia. Eu acho que o nosso público vai se identificar com muita coisa que a gente vai estar falando. Muita coisa parece até novela, né, Jorge? Mas são coisas que quem trabalhar com planejamento acessório tem que estar preparado. Então, você vai agir um pouco como advogado, você vai agir como consultor, né? Emocional, né? Até sentimental em alguns casos, que você vai ter que resolver. Porque às vezes, por exemplo, você está no meio de um plano acessório que, né, o fundador separou da esposa e casou com a secretária, por exemplo. E aí o que vai acontecer? Tem que trabalhar com o outro lado também, que também é sócia, né? Também faz parte do negócio, e às vezes ela está, né, ela tá chateada com aquela coisa. Então, às vezes, não pode deixar o emocional prejudicar, né, ela, né? Então, você tem que trabalhar isso também. Fala assim, ó, você vai abrir mão disso para realmente não perder isso. Então, tudo isso a gente tem que trabalhar muito, tem que ter, né? E também, eu costumo falar, não se envolva sentimentalmente, né, com os problemas do seu cliente. Essa é uma regra que o advogado tem que ver. Você não pode tomar as dores do cliente, você tem que ser racional, você tem que ser o que é importante para você, o que é melhor para você. Então, e aí, geralmente o advogado que se envolve emocionalmente, ele, né, acaba prejudicando o negócio. Então, é isso que a gente tem que pensar. Sim, porque acaba que ele vira também tendencioso, né? Vira praticamente uma parte na disputa entre se ele, vamos dizer assim, se apega, né? A um Sim, dos sim, sim. lados. E a questão é, não que ele tem que ser totalmente imparcial com o juiz, mas ele tem que ser o máximo possível de neutro, ter o máximo possível de neutralidade, né, nesse processo. Senão acaba que ele vai, né, talvez ferrar a empresa, né, ferrar a própria sucessão, Sim, sim, sim. por razões de motivação pessoal, enfim, né? E Interesse aí, do o que eu costumo cliente, falar, né, interesse. Jorge? Qual que é o maior defeito do advogado? Né? Qual que é o maior defeito do advogado? É, deixar que, às vezes, o seu orgulho atrapalhe os interesses do cliente. Eu já vi muito advogado, né? Eu estou com muita anos de profissão, já, ele atrapalhar às vezes a concretização de um bom acordo ou de uma boa solução de um conflito por causa de questão pessoal de vaidade. Então, porque não foi ele que teve a ideia, quem teve a sacada foi o outro advogado. Então, ele vai fazer de tudo, né, para que a coisa não saia, ou fazer de tudo para que a ideia seja dele, entendeu? Então, é assim, às vezes você prejudica as partes, né? As partes querem fazer o acordo, as partes concordaram com o negócio. De vez de o advogado ficar lá, né? Pentelhando a coisa, né? Para a coisa não sair. Então, isso é péssimo. Então, não pode deixar a vaidade, o orgulho atrapalhar o negócio. Acontece até em processo isso, né? Sim, O advogado se irrita com o juiz, sei lá, enfim, acaba que prejudica o cliente, né? Por sim, questões totalmente. pessoais, isso, os advogados saem do controle às vezes, né? A gente vê na internet muito isso, Sim, sim, sim. advogado se irritando com o desembargador, enfim, com o juiz, acho que é uma coisa que acontece em várias áreas aí do direito mesmo, com os advogados que se descontrolam. Mas eu Infelizmente. acho que até no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que a gente vai falar sobre as ações para implementação, né, do Isso, isso, planejamento isso, isso. acessório, a gente vai ver como é que compõe a equipe, enfim, quais são os profissionais necessários, talvez a gente volte nesse tema. Mas, então, professor, muito obrigado pela sua presença. Eu vou agradecer aqui a todos que estão nos assistindo, pedir que vocês não se esqueçam de se inscreverem no canal, por favor.
quem puder. E também deem um joinha lá no vídeo, que isso ajuda, né, o vídeo a aparecer para mais pessoas e mais pessoas vão ter acesso, então, ao conhecimento aqui e a, e aprender sobre esse tema que a gente está falando aqui. É isso. É isso aí. Muito Então, obrigado a obrigado a todos. todos. Obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, Jorge. Até a próxima.